Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sucesso na Jornada, histórias que inspiram. A cada episódio traremos convidados para compartilhar seus desafios, aprendizados, fracassos e vitórias. Hoje temos a honra de receber Luiz Gonzaga, o Zaga da Encore. Zaga, seja bem-vindo. Bom, Ítalo, é um prazer para mim estar aqui, pela nossa amizade, pelo nosso conhecimento e saber o quanto tu conhece também de empreender e trabalhar. Então, fico muito feliz com o convite e tenho certeza que será uma grande experiência que vamos trocar entre você e eu, e também aos teus internautas aí que vão, com certeza, em breve acompanhar nas redes sociais. Ok, Zaga. Antes de nós darmos início aqui ao nosso podcast com as perguntas que eu tenho preparado para ti, eu quero fazer aqui um merchan para os nossos patrocinadores, o BIT Peças e Tintas. Você que precisa de tinta automotiva ou peça automotiva, o BIT é a compra certa. E também a Encore aí com a linha de argamassas, rejuntes, impermeabilizante. Quem está construindo e faz com Encore, faz bem feito. Quem faz bem feito faz com Encore, então. Quem faz bem feito faz com Encore, isso mesmo. Sabe que o Beat ali, eu conheço eles do tempo do Fusca, né? É. Eles buscar peça aqui em Tubarão ali para arrumar os Fusca lá em Bituba. Opa, então, agora tá na segunda geração, né? O pai do Diego deixou pro Diego, e o Diego tá fazendo um grande trabalho ali. Ô Zaga, então, a gente sabe que tu acabou de lançar aí tua biografia, né? A Máquina Não Para, do Chinelo ao Sucesso, e eu queria que tu falasse um pouco a respeito do teu livro, que conta aí a tua história. Da onde que surgiu essa intenção tua de escrever, o porquê que tu fez, e contasse um pouco aí do livro pra gente, compartilhar aí com as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiramente, falar do livro, eu tinha que começar agradecendo, né? A Rodrigo Speck, um grande amigo, jornalista renomado, mais de 15 anos na grande mídia da RBS na época aí, e aceitou o desafio de fazer o livro, e me deu muito prazer e honra ter alguém com tanto conhecimento para poder transcrever a minha história, porque penso eu que não é uma coisa tão fácil, né? Eu fui embora de Bituba há muito tempo atrás e sempre quis, de alguma maneira, ajudar a minha cidade. Trouxe para a empresa de volta, a Encore, onde gera emprego sem indicação, sem padrinhamento, sem nenhum tipo de amizade ou política, e sim dando espaço para a meritocracia, pela qualificação, dando valor a quem realmente quer fazer um bom trabalho. E dentro dessas histórias de conversa, de vem, de vai, pessoas que nem tu, que a gente conhece há tantos anos, voltam e falam: pô, Zaga, tem que escrever essa tua história porque é legal, é legal. Mas eu nunca levei tão a sério isso, porque eu estava focado em trabalhar. Agora, chegou em 55 anos, começando a querer dar uma diminuída no trabalho. Bom, vamos registrar o passado. E aí convidei o Rodrigo e a gente fez essa dobradinha aí, e mais alguns amigos, inclusive tu também faz parte do livro, né? Vários amigos da gente, porque a intenção não era contar a história como eu a vejo, e sim, como eu a vejo e como as pessoas vê. Então, várias pessoas têm passado na minha vida, inclusive, então, tem gente que está no livro que nunca teve uma foto comigo. Então não foi só amigos de casa, compadres do dia a dia que foram convidados, e sim pessoas que em algum momento da vida tiveram uma passagem comigo, desde a infância, passando pela faculdade, pela loja, transportes, e assim vai, para que cada um desse uma palhinha. E dentro disso saiu um negócio que as pessoas estão lendo, estão dizendo que ficou legal. E eu fico feliz por isso, porque se posso passar um bom recado para as pessoas, deixar um bom exemplo, isso eu acho que tem o valor, porque um conhecimento numa gaveta nada serve, né? Então, os meus acertos e erros da minha vida, eu acho que de alguma maneira podem contribuir com a vida das pessoas. Então a ideia foi essa, fazer um livro para contribuir com a vida das pessoas. Então, Zaga, inclusive eu li teu livro na íntegra. Quero parabenizar aqui o Rodrigo pelo trabalho, porque ele conseguiu sintetizar a tua história de maneira bem objetiva, bem clara, né? Bastante condizente com a tua maneira de ser. E eu gostaria que tu compartilhasse aqui com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, um pouquinho da tua história que tu relata no livro. Lógico que de maneira resumida, mas contando um pouco da tua infância em Bituba, a parte ali que vocês trabalharam ali no restaurante, as dificuldades, né? Passasse por um problema que tu coloca aqui no livro, que teve uma chuva de granizo que destruiu em Bituba, e naquele momento ali tu estava com 15, 16 anos. Eu acredito que são nessas horas que a gente deixa de ser menino e se transforma em homem, né, Zaga? Então, conta pra gente aí um pouco da tua história de vida desde a tua infância até os dias de hoje.
Bom, tu falou que não é muito fácil botar no livro uma história da vida, né? Bom, nesse livro tem 198 páginas, ou seja, 101 dias por página. Certo. É complicado, hein? Foi uma matemática apavora, né? É, a gente sabe que, na verdade, ao contrário que uns pensam, quando tu tá com um problema na mão, o desafio, tu não focar nele e focar em buscar uma solução, tu não te dá conta de tão grande ou tão triste ou é o problema. Na grande realidade, essa é a verdade da vida. Então, eu passei olhando, sei que não foi fácil e tal, mas teve vários momentos difíceis. Foi de perto falar ali, foi um momento muito difícil, mas quando tu tá focado em buscar a solução, focado em atingir um objetivo, tu não te dá conta do percalço, dos tropeços que tu dá. Essa é a grande verdade. Se perguntar para mim se eu faria tudo de novo, eu faria tudo de novo. Né? Eu fui com a minha mãe hoje, eu vim em Tubarão com a mãe hoje, e a gente conversou um pouco e tal, e a gente estava falando sobre isso. Quando as pessoas se apavoram, que foi difícil, não foi fácil, não sei, a gente não vê isso. A gente dormiu numa mesa nunca 3 meses, cara. E parece que não dormimos, tá tudo certo. Porque a gente queria consertar o que foi destruído e tocar a vida. Eu tinha um tio, o tio Zé Joca, tá no livro, e a tia Tita. Meu tio era aposentado por invalidez da coluna. E na chuva de pedra quebrou todo o telhado. Ele trabalhou quase 10 dias, todos os dias pendurado no telhado, botando telha brasileira de cima. Fibra cimento, com martelo lá. Ele não subiu uma escada. Como conseguiu? Não tem explicação. Superação. Superação, a fé, a vontade de fazer. A vontade de resolver. E talvez isso seja um grande exemplo que possa ficar para as gerações atual e que vem vindo. Não foca no problema, foca na solução. Não sofra por antecipação. Então, tem uma brincadeira que eu falei para vários amigos, talvez para ti em algum momento da vida. Imagina que você quer uma carreta, uma jamanta, e ela tombou. Eu cheguei lá, tá lá o motorista, são e salvo, tal, tá de boa. Daí, parceiro, não, tranquilo, machucou nem o dedo. Qual é a pergunta que eu faço agora? Qual a pergunta tu faria? Como é que a gente faz para resolver o problema de estombar o caminhão? Destombar e seguir a vida, então. É isso aí. E aí tem gente que fica olhando, mas como isso aconteceu? E agora? E agora? E chora as pitangas, tá? E vai mudar as coisas? Vai mudar? Não vai mudar. Eu teve um caso, uma vez eu cheguei lá em Floripa, no Dimas Ford, então, o jabá pro Dimas aí, ó. Aí, cheguei lá, tava o Orlando, tal, amigo meu, tava lá o seu Dimas, que Deus o tenha, e tava o Irã, que também já faleceu, que era um cara que cuidava do transporte lá. Sábado de manhã, tinha me roubado um caminhão, um dia antes. Eu fui lá pra ver o que eu fazer e tal, tinha que arrumar outro caminhão pra trabalhar, aí ele assim, tá, Zagui, te roubaram o caminhão ontem, e tu tá aqui, o caminhão tá pago? Não, tá com dívida. Tá, e tem seguro? Não, não tem seguro. Tá aqui tranquilo? Eu digo, tá, o que tu tinha feito? Eu já tinha arrancado meus cabelos tudo, ele falou. Tá, mas e o caminhão vai aparecer? Ele, é claro que não, né, bobo? Pois é, eu vou ficar careca, sem caminhão, fico com cabelo pelo menos. Tá Não, certo. tem que tocar a vida, entendeu? Então uma das coisas, se eu dizer pra ti assim, ó, eu não senti as dificuldades da vida no momento que era pra sentir. Porque eu foquei 100% na solução, em trabalhar, em atingir o objetivo, em transpor as dificuldades e ter a tal conquista, sucesso naquilo que eu queria fazer naquele momento. Posteriormente, se eu for te falar hoje, tem a chuva de pedra, que foi difícil um guri com 15 anos ser emancipado e ser um pai, e tocar uma família, foi difícil quando o hotel ficou pronto e fechou a ICC, que a gente focou totalmente em fazer um pequeno hotel para colher os frutos dos funcionários que vinham trabalhar na ICC e ia dar uma renda melhor. Fechou a ICC, a gente perdeu o que seria a matriz financeira do nosso negócio. Então, foi difícil? Claro que foi difícil. Foi difícil ter uma transportadora, ter os caminhões montadinhos, de um dia para a noite a tua empresa que tu transportava, prestava serviço, foi vendida para outra empresa e aquela outra empresa já tinha um parceiro de transporte, logística, ficar sem trabalho do dia para a noite. Então, momentos de dificuldades, todos nós temos e muitos. Inclusive, Zaga, na leitura do teu livro, a gente se conhece há mais de 20 anos, mas alguns episódios que estão aqui eu não tinha conhecimento. E tem aqui, relatado no livro, inclusive fica aí, ó, A Máquina Não Para, do Chinelo ao Sucesso, uma leitura inspiradora de empreendedorismo, de superação. Adquira o livro do Zaga, que é uma história realmente fascinante, vale muito a pena. E aqui tu conta, né, o Rodrigo relata aqui uma experiência
que tem aqui, de um amigo teu que depois era policial rodoviário, e numa ocasião ele está aqui colocando o depoimento, essa tua tranquilidade, essa tua serenidade de focar sempre na solução e não no problema. Ele conta que aconteceu de fato, né? Um caminhão teu de piso tombou na BR, e aí ele era o policial, ele conta que tu chegou no local e falou, tá, o que que a gente faz agora para resolver, para destombar, para ver o que que apura da carga, o que que não apura. Então, essa tua atitude de focar realmente na solução, como resolver e não no problema. Que é aquilo que tu falou, no final das contas, todo mundo vai ter problema na vida, a maneira que tu encara é o que vai fazer a diferença, né? De aonde tu vai chegar ou não. Mas conta para nós, Zaga, diante de tantas dificuldades que tu passou, de tantas vezes que tu teve que se reinventar, se tem algum desafio, algum momento da tua vida que tu considera assim que aquele foi o mais desafiador da tua vida? Tem algum momento que tu lembra, não, e diga, esse foi o principal desafio que eu tive, ou seja, com 15 anos, quando tu te emancipou, ou quando tu iniciou e daqui a pouco tu viu que a ICC fechou e tu perdeu aquela expectativa? Enfim, tem algum momento que tu... Bom, então, me permite aqui, sobre o livro que tu falaste ali, né? É bom lembrar que toda a receita, toda a renda, esse livro foi financiado pelo Grupo Encore, não foi pego dinheiro de Procult, nada de público. A Encore pagou o livro e toda a renda que esse livro gerar será destinada ao social. Então, além de ser um livro que não buscou dinheiro público, também a venda dele é toda destinada ao social, tá? Então não tem nenhum interesse financeiro nele, a não ser levar para as pessoas mais uma história para pessoas lerem e de alguma maneira tirar algo de bom dela, proveitoso, e também ajudar o próximo, né? Então, eu tive vários momentos, e todos os momentos eu consegui ter controle. Todo momento eu consegui sair bem. Só teve um momento da minha vida que eu posso dizer que eu fiquei sem chão ou com dificuldade para onde caminhar. Foi quando eu fui vice-prefeito da minha cidade. Tá? Por quê? Porque eu venho do mercado onde tudo depende do teu trabalho, da tua atitude. Ok. Se o cliente não vai te comprar e tu não conseguiu provar que vale a pena comprar o teu produto, tu vai buscar outro cliente, né? Se der algum problema no teu produto, pode acontecer um saque e tal, tu vai resolver. Se o caminhão tombou, tu vai destombar, vai seguir a vida, vai comprar outro caminhão, vai dar um jeito, vai arrumar o que bateu, a gente vai dar um jeito. E ali, quando eu fui vice-prefeito na minha cidade, o que aconteceu? Era uma pessoa amiga minha, que era o prefeito e tal, e a gente fez um acordo pela cidade, não por nós. E quando uma pessoa que eu confiava muito, que era meu médico pessoal, não cumpriu o que era combinado, que nós tínhamos como projeto, e eu vi o ponto de eu tinha que sair da administração, ir para o meu canto, porque não adiantava, que eu não ia fazer as coisas irem para o que era acordado, a palavra dada não ia ser cumprida de jeito nenhum. E eu sempre bati muito nessa tecla, palavra dada é para ser cumprida. Tem que cumprir palavra, não pode fazer curva com palavra. Eu posso dever para ti um dinheiro. Semana que vem, se eu não vou te pagar, a minha obrigação é vir até você, olha, ou te ligar, ó, eu te devo isso, eu sei que tal dia vence, eu vou ter dificuldade, vamos repactuar, te dou algo em negócio, me parcela, não sei, mas cumpra a palavra ou busque, antes de estourar a corda, ter um remendo para ela, né? Então acho que tem que ser por aí, porque se apertar tu pode no negócio, o que não pode é enganar os outros. Correto. É assim que eu penso. Bom, então nesse momento, se tem um momento na minha vida que foi muito difícil, foi o momento quando eu fui vice-prefeito, porque o sistema político do Brasil, ele é feito para dar errado. Ele é feito para sacanear o povo, ele é feito para os que estão dentro do sistema se manterem cada dia melhor e o povo pagar a conta. Então, nesse momento, eu tive muita dificuldade. Então, de tudo que eu passei na minha vida, o pior momento da minha vida foi ter sido vice-prefeito da minha cidade com uma pessoa que não cumpre palavra, que não cumpriu pelo menos a palavra do acordado para eu poder ter entrado na política. Que era o quê? Uma gestão técnica, eficiente, buscando entregar para a cidade de fato, não no começo eu ter palmas do setor político, mas o que ia se entregar de instrumentos, de ferramenta, de acesso, de estrada, de saneamento na cidade, ia moralizar a cidade, sabe? É uma gestão moralizadora. E aí, esse foi o momento que eu posso dizer o seguinte, se eu posso citar um momento da minha vida inteira, onde eu realmente fiquei frustrado pelo sofrimento, pelo não ter o objetivo concluído, por não ter sucesso, foi quando eu dependi dos outros. Ô Zaga, eu quero fazer um adendo aqui na tua colocação, que me veio agora à mente, um momento que a gente passou
com esse relato que tu tá colocando, que a tua maior dificuldade foi quando tu entrou para a vida política, querendo fazer o bem para tua cidade. Eu não sei se tu vai te recordar, mas a gente estava fazendo uma viagem, estávamos em Rio do Sul, eu e tu de moto, e naquele momento Eu e tu tem mais outra pessoa junto. encontramos o Daniel depois. Daniel, isso. Encontramos o Daniel depois em Presidente Getúlio. Eu tinha bem strong, né? Quando a gente. Mas um dia nós ficamos em Rio do Sul e eu vi que tu estava no telefone articulando a questão da campanha, as parcerias que tu ia fazer e tal. Eu não sei se tu te recorda que eu fiz uma colocação para ti naquele momento. Eu falei, Zaga, para que tu vai te meter em política? Tu já tá com a tua vida resolvida, tu já tem sucesso no teu negócio, tu começou do zero, tu não precisa de política. Não sei se tu te recorda. Lembro disso. Mas eu falei isso para ti e eu lembro muito bem da tua resposta. Eu lembro muito bem da tua resposta que foi: eu quero fazer alguma coisa pela minha cidade. Eu quero fazer alguma coisa pela minha cidade. Eu lembro que essa foi a resposta. Eu ainda insisti, eu disse, cara, a política é um meio complicado. É um meio complicado, a gente sabe o que tu acabou de falar, que os governantes, via de regra, eles não governam para o povo, eles governam para se perpetuar. Mas nem todos. Nem todos, se me permite, claro, nem todos. Olha só, existe quem é o político profissional do dia a dia, que vive da política, ele depende do sistema para se manter no sistema. Mas tem gente que é empresário, que entra na política, que não depende da política, não faz nem questão do dinheiro público para viver, porque não vai mudar. Essas pessoas fazem diferença. Tem vários casos desses que podemos ver nas cidades e para fora, cidades inteiras que mudaram, cresceram, se desenvolveram pela gestão eficiente e voltada de entrega de resultado à população. Na verdade, até o próprio cidadão que trabalha na vida pública, que trabalha como concursado, como dentro do sistema municipal, estadual, que seja, se a gestão for boa, for eficiente, esse próprio cidadão vai colher frutos melhores, porque a cidade que ele mora vai ser melhor. Na verdade, as pessoas que trabalham dentro do setor público, elas entram numa onda, uma bola de neve, do jeito que vem sendo feita a política no nosso Brasil, a qual eles mesmos desacreditam que pode ser diferente. Mas pode ser diferente. Então, o problema não é a política. É o meio que se criou dentro do sistema político. Sim, eu concordo contigo, Zaga. E com certeza, essa boa vontade, essa disposição de pessoas como você de entrarem na política para fazer a diferença, talvez seja aí a única esperança do povo brasileiro, porque esses políticos de carreira, políticos profissionais, que a única coisa que eles querem é se perpetuar no poder e manter o sistema funcionando a favor deles, vai tornar o nosso país cada vez mais dependente, um país onde cada vez mais vai se dar o peixe e não vai se ensinar a pescar. Então, eu te parabenizo pela tua boa vontade, né? Não sabia que esse tinha sido o teu maior desafio, muito pelo contrário, na minha cabeça, teu desafio foi no teu negócio, foi no teu início, e tu relatar isso realmente mostra o quanto a política, de maneira séria e comprometida, é um campo difícil de se empreender. Eu espero que tu possa persistir, eu sei que tu não é uma pessoa de desistir, e quem sabe num futuro próximo aí, Imbituba possa contar com uma pessoa que com certeza, eu tenho certeza absoluta, vai fazer toda a diferença para o município e também para as pessoas que lá residem. Bom, eu torço que tenha pessoas da política que tenham esse meu pensamento, que sejam honestas, corretas, e que eu possa votar nelas. Porque eu prefiro votar do que ser candidato. Vou ser bem honesto, tá? Mas é possível mudar, sim, tenho certeza. O advento da internet, por mais que eu vi de um juiz da Suprema Corte do Brasil dizer que a internet deu voz aos ignorantes, né? Mas eu acho... Faz sentido em algum momento isso? Faz. Mas, na verdade, ele está vendo um amadurecimento muito grande da população. As coisas não estão mais tão escondidas debaixo do tapete. Eu acho que a moralidade aos poucos vai vindo. O povo está entendendo, vai aprendendo, e a gente vai, em breve, com certeza, ter cidades, estado e um país mais austero, mais correto. Acho que eu não perdi fé no ser humano. Eu acredito que a grande maioria do ser humano é boa, e os bons estão focados em trabalhar e não tem tempo para se envolver. Esse que é o pior. E os que são desocupados, que vivem da sacanagem, que se envolvem mais. Mas isso, com a internet, não precisa de tanto tempo para se envolver.
para olhar uma timeline, para fazer um comentário, para postar alguma coisa. Então tá mudando. Eu acho que em breve a gente vai colher frutos bons. Tomara, eu não tenho essa visão tão otimista, mas tomara que eu esteja errado e que tu esteja certo. Mudando um pouquinho do foco, Zaga, diante de todos esses desafios que a gente vive no nosso país, a questão da corrupção, que é algo que está aí institucionalizado na política, e querendo ou não, a gente sabe, nós que somos empreendedores, dependemos do poder público para aliviar a nossa carga, para abrir os nossos caminhos, muitas vezes, nos nossos projetos. Qual é a mensagem que tu diria para o empreendedor brasileiro, para aquele jovem que está começando seu negócio, ou para aquele empresário que está ali patinando, pagando tantos impostos e que às vezes não vê uma luz no fim do túnel, né? A gente não vê, muitas vezes, uma carga tributária sendo diminuída, só vê aumento, a gente não vê o poder público enxugando os gastos, a gente só vê esses gastos aumentando. Então, como empresário bem-sucedido que tu é, qual a mensagem que tu daria para os empreendedores brasileiros que acordam todos os dias sonhando em fazer a coisa dar certo? Bom, em primeiro lugar, é uma pergunta legal de responder. E legal porque ela tem dois nuances. Tu concorda como está ou tu faz mudar? Tá? Então, em primeiro lugar, você não concorde, não aceite o cabresto as coisas são assim mesmo. Se está vendo coisa errada no poder público, um desvio, uma sacanagem, te mobiliza, comenta, junta amigos, fomenta a defesa da honestidade e da ética. O primeiro passo é esse. Independente se você seja cidadão ou seja empreendedor. Bom, porque se cada um de nós, quando vê, vem ali uma sacanagem, vê uma coisa errada, começa a comentar, falar, ser contra, e cria-se uma onda para defender os bons princípios, a austeridade aumenta. Tá? Eu sempre digo assim, eu tenho dois leões dentro de mim, né? Então tem um ditado chinês que fala assim, qual é o mais forte? O que eu mais alimento. Se eu alimentar o que é bom e ser contra o que é ruim, vai crescer. Segundo, independente da situação do momento que está o país, ou a tua cidade ou estado, aonde você estiver empreendendo, a regra vale para todos. Ou seja, não existe nenhuma dificuldade para ti que não vai ter para o teu próximo. A regra é igual para todo mundo. O tributo é caro para todo mundo, a mão de obra está escassa para todo mundo, se não está escassa para todo mundo, a logística está difícil para todo mundo. Então, todas as dificuldades, elas são inerentes e iguais a todos. Então, não dá para ficar se queixando. Porque o imposto está caro. Pô, mas está caro para ti e para mim também. Então, o negócio é o seguinte, primeiro lugar, acredite no teu sonho. Saiba que vai abdicar de muita coisa para o teu negócio tentar dar certo. Tentar. Porque negócio certo não tem certeza. A certeza é que quanto mais tu perpetuar, investindo, trabalhando, abdicando, se dedicando, é maior o tempo que ele tem chance de se manter dando certo. Não existe negócio perene pro resto da vida. Isso não existe. O negócio ele sempre está em constante movimento. É um concorrente que vem, é um produto que muda, uma cultura que muda, uma inovação que aparece, uma forma de gestão, uma forma de fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, esteja pronto a perpetuar, buscando sempre estar atualizado ao que necessita naquele momento. Não gasta teu tempo choramingando. Automatismo poder automatizar. Lembre que um funcionário no comércio hoje aí, entra no comércio ganhando R$2.000, por exemplo. Então não acha você que tu bota um negócio que tu ganha 10, 15 mil por mês, é pouco. É muito dinheiro. Tu ganha por 5, 6, 10, 15, 20 funcionários às vezes. Para aí, poxa. Então não dá para achar. Não vai atrás dessas histórias aí que todo empresário tem que sair do operacional e ir para o tal do estratégico. Porque a diferença entre estratégico e operacional é o que para ti naquele momento é estratégico. Porque às vezes não tem quem carregue o caminhão para ti, quem opera uma empilhadeira, o teu seria operacional, é estratégico. Tem um bom operador de empilhadeira, que pode ser tu mesmo. Então não vai nessas lorotas, entendeu? Trabalha, cresce, luta, poupa. Nunca mistura o caixa da empresa com o teu caixa, pessoal, com o CPF, com o CNPJ. Busca inovação, busca estar atualizado sempre. E para isso não precisa nem estar na faculdade às vezes. No curso online, no YouTube, em pesquisas. Hoje tem um ChatGPT aí, tem a IA, tem muita coisa para te atualizar. É possível, muito podcast legal aí que nem o teu tá fazendo aqui, pode ajudar também. E
não desista do teu sonho. E tem uma coisa, não olhe o sucesso do próximo, olhe o teu. Porque se tu pega um cara que tem 10 carretas, por exemplo, e ele tem 20 carretas, pô, que legal, o cara ganhou 10 carretas em 5 anos. Mas se tu não tem nenhuma carreta e tu passa a ter uma, o teu crescimento foi igual ao dele. Porque tu saiu do 0 para uma, ou de 1 para 2. Então não meça o teu sucesso pelo sucesso do próximo. Valorize o teu próprio sucesso. Seja feliz com os teus resultados. E aos poucos tu vai somando, vai caminhando, que tu vai chegar no teu objetivo. Ô Zaga, conta um pouquinho para nós da tua história. Eu sei que tu relata no livro, e quem adquiriu o livro, né, como o Zaga bem colocou aqui, o livro foi 100% financiado com o dinheiro privado, o dinheiro da Incor, e toda a renda da venda do livro vai ser em benefício social. Então, além de você estar lendo uma história inspiradora, você vai ter a oportunidade de, com o valor investido no livro, ter 2 benefícios. Um, o conhecimento que você vai adquirir da experiência de vida do Zaga, que é fantástica, da história dele, e outro, de poder ajudar o social, né, que é aquilo que o Zaga se comprometeu, de toda a renda da venda aplicar, retornar para a sociedade em benefício social. Então, conta para nós, Zaga, um pouquinho da tua infância, do convívio com a tua mãe, das dificuldades nos primeiros anos de vida, depois quando tu trabalhava no restaurante com a tua mãe. Inclusive, eu estava falando aqui nos bastidores, né, que eu sempre me questionei, que eu fui várias vezes na tua casa e tu cozinhava e sempre cozinhou muito, muito bem, né? Eu disse, pô, da onde que esse cara sabe cozinhar tão bem assim? Ficava me perguntando. E depois, lendo o livro, eu pude ver que foi justamente com a tua mãe lá na cozinha do restaurante que tu aprendeu aí teus dotes culinários. Então, conta para nós, assim, um pouco da tua infância, essa transição depois do restaurante, da transportadora, que tu relata também que tu estava prestando um serviço e de uma hora para outra tu ficou ali sem aquele frete que era importante para ti, a tua transição depois para as lojas, né? Foi quando a gente se conheceu ali em 2000, que tu tinha a Reveste, e depois essa transição para a Incor. Conta um pouquinho dessa evolução cronológica aí pra gente. Eu sempre digo que a necessidade traz a qualidade, né? A necessidade traz a qualidade, traz a competência. Quando tu tem dificuldade, tu tem que buscar uma saída. Ou tu fica chorando, ou tu busca uma saída. Então eu aprendi a cozinhar por causa disso. A mãe tinha precisado de alguém para ajudar na cozinha, e na época não era fácil pagar funcionário, um pequeno comércio, eu virei ajudante de cozinha da mãe, né? Então a necessidade traz, hoje me serve alguma coisa, viu? Que legal. A minha vida é a vida normal de qualquer filho de cidadão humilde. Meu pai era um pedreiro, minha mãe era uma enfermeira, aqui de Gravatal, aqui da Barra das Canoas, aqui no Hospital do Tubarão. Se formou junto com as freiras ali e tal, em enfermagem, foi para Imbituba, porque Imbituba abriu um hospital naquela época, né? Em 65, 67, por aí. E lá conheceu meu pai, casaram, construíram família, com muita dificuldade. A mãe, mesmo grávida, fazia serviço de enfermagem na casa das pessoas, curativa, essas coisas assim, enquanto pôde. Depois não pôde mais, botaram um pequeno comércio, esse pequeno comércio virou um pequeno restaurante, e foi seguindo, e começou o restaurante assim, quer ver, ó, os caras vieram para trabalhar em 74, na aula 16 em Bituba, e não tinham onde comer, e pediram se ela não vendia um prato de comida. Ela, não, da coisa de casa, ela fazia, começou a vender prato de comida, e virou um restaurante, e chegou a servir 500 refeições por dia. Então, a vida, quem está pronto a ajudar o próximo, quem não quer o mal de ninguém, pelo contrário, quer servir as pessoas, ela vai te mostrando o caminho, sabe? Às vezes tu fazendo um favor pro outro, fazendo uma bondade pro outro, tu tá ali descobrindo uma forma de ganhar dinheiro. Comigo aconteceu isso, com a minha mãe aconteceu isso. Aí beleza, com o Piazotti aí, eu ajudava no comércio dos pais, estudava na escola pública, vendia picolé, vendia torradinha, que me dava quintal, a vida normal de todo mundo, né? Que vem da origem humilde. Com 14 para 15 anos, meus pais dissolveram um casamento, tinha um pequeno restaurante, bar aberto, e o segundo pronto para abrir. E esse segundo bar era bem na frente da ICC, ficou para minha mãe. E aí eu virei de uma hora para outra o homem mais velho da casa, né? Tinha aí 2 irmãos, eu com 15, um com 13 e um com 11 anos. E aí eu tive que assumir com a minha mãe, ao lado dela, jamais poder deixar ela na mão, e precisava de a família viver para comer, botar o pão de cada dia na mesa. Para ter ideia, carne moída ia comprar 300 gramas para fazer hambúrguer.
framboesa, essa gasosa que tinha antigamente, era comprado os caras abriam as caixas, o depósito de bebida, então, em vez de vir 24 garrafas, vinha tipo 6 garrafas de cada sabor. Não dava uma caixa de cada uma. Era muito difícil mesmo, entendeu? Era complicada a coisa. E a gente assim foi criando, foi seguindo, como está no livro ali, tem uma história do copo d'água. Um senhor que foi no bar no primeiro dia que o bar abriu e pediu uma água. Naquele tempo não tinha água mineral, não era comum isso. Eu fui lá na torneira, peguei um copo d'água que se bebia água da torneira ninguém morria. Hoje não pode, mas na época podia. É verdade. É uma palhaçada isso. Eu tomo da torneira, tranquilo. Aí botei, peguei, tava quente a água, tava calor, botei umas pedrinhas de gelo e dei pro cara, né? Gelo da mesma água da torneira. Aí o cara, pô, tomou, tá, olhou pra mim, pô, que legal, cara. Tu me deu uma aguinha com gelinho e tal. Pô, ele achou aquilo interessante, eu ter esse carinho, esse cuidado com ele. Aí ele assim, tem cerveja? Eu digo, opa, vou vender cervejinha agora, quer ver? Não, agora não. Eu vim à noite aqui, deixa um aperitivo aí que eu vou trazer meus amigos. O cara tocava violão pra caramba, fez lá uma seresta de violão, tomaram cerveja, aperitivo e tal. E ali deu uma feira da semana, sabe? A minha mãe, Ítalo, temperou uns bife, nunca me esqueço, com alho e tal, com tempero, e fica aquela carne, aquele soro, aquela água da carne, né? Ela pegava, ligava o frigideiro com um pouquinho de óleo, bem quente, e jogava aquela carninha com alho em cima assim, dava um cheiro, os caras pediam uma carninha de aperitivo para vender. Olha o marketing dela. Sim. Não é fraca. E aí a gente foi indo e tal. Dos 15 anos teve uma parada na ICC, uma reforma. Nessa reforma ali a gente fez um capitalzinho. E isso deu a show de pedra. Deu a show de pedra e tal. A gente tocou, resolveu. Deu a própria reforma da ICC que era para corrigir o que estava a show de pedra. E aí entrou dinheirinho bom. Juntei aquele dinheirinho, mas quem trabalhou durante 3 anos, dos 16, 16 aos 18 anos, a gente abriu o Hotel Carvalho. Que na época era um hotel com quartos com banheiros coletivos, né? Hoje é um hostel, mas tá lá. Até hoje é o que dá renda para minha mãe viver até hoje. Que arrendou e vive da renda, né? Aposentada pelo INSS como cozinheira, não é muito dinheiro, né? Vive bem assim lá. Dali fui embora, fui trabalhar na transportadora de empregado, porque lá no hotel não tinha condição de me dar um salário do comércio, depois de R$ 2.000 para me viver. Então muito difícil a cidade. E aí fui uma transportadora com 21 anos, daí aprendi ofício, saí da empresa, eu pedi as contas, fui ajudar outro amigo a tirar uma carga no Porto de Bituba, ajudando o cara, eu descobri um negócio acontecendo, que era começando no Brasil a de venda da TV a cabo, entrei no processo, estava no lugar certo, na hora certa, ajudei o camarada e entrei no negócio. Podia dizer, não tem a ver com isso, mas você vai vender pastel aqui no bar. Eu fui lá no Porto, ajudei, tirei a carga pro cara, entrei no negócio. Nem o cara imaginava que era tudo isso também. Surgiu uma oportunidade. É legal, entendeu? Tu sempre tá pronto a fazer o bem pelo próximo, sempre tá pronto a mover uma palha, a ter vontade de fazer algo pelas pessoas, a ter empatia com as pessoas, né? Porque tem gente, cara, que só olha pro seu umbigo, sabe? Ele não move uma palha para ajudar ninguém, pra dar por ninguém. E às vezes quem vai se ajudar é tu mesmo. Com certeza. Com conhecimento, com experiência, com relacionamento, com portas que se abrem. Então a minha vida sempre foi moldada em cima disso. Fazer o bem, que as coisas vão se abrindo, sabe? E não é porque tu faz para receber. É que o automático da vida funciona. A energia conspira desse jeito, né? Aí botei a transportadora. Em 97, 98, já tinha um posto de gasolina e a transportadora. Mas daí essa empresa foi vendida para outro grupo. Deixamos de ter a puxada, que era o principal cliente. Fui para o mercado de cerâmica. Fiquei de 98, 99 ali até 2002. 2004 comecei a Encore. Né? Em 2002 já tinha 9 lojas de baixa construção. Comecei a Encore e assim foi. Mas como é que tu consegue em 3 anos fazer 9 lojas? De 94 a 98 ter 12 caminhões? Como? Cara, eu não faço que nem os outros. Eu trabalho de verdade. Eu não tenho hora para trabalhar. É dia e noite. O trabalho é prioridade. Entendeu? Essa que é a realidade. Se tem que trabalhar, fazer algo, e tem lá para usufruir com alguém, um churrasco, eu vou primeiro trabalhar. Depois eu vou no churrasco. Primeiro eu trabalho. Então esse é o grande problema. As pessoas acham que tudo é difícil. Eu passei alguns domingos da minha vida baldeando as carretas com empilhadeira para as carretas voltar para São Paulo. E meus funcionários todos em casa curtindo. E eu fazendo aquilo ali. Entendeu? Eu não tenho problema com isso. Eu já passei alguns anos da minha vida, de final de ano, último dia do bolso, pagar o 13º funcionários, de vender carro para poder cumprir minhas obrigações e ficar trabalhando. E meus funcionários descansando.
Bom, cada um sabe de si. Se os que ficaram comigo trabalhando por opção, ganharam hora extra, ganharam mais dinheiro e adquiriram mais. O que quer descansar. Então, tudo na vida não tem certo e errado, são questão de escolhas. A minha escolha sempre foi buscar um lugar o qual eu almejava, ter uma segurança financeira, dar uma condição para minha família diferente, mudar a realidade da minha família, e eu consegui. E foi pelo trabalho, poupando dinheiro. Eu não mudei a minha vida de ser, tu me conhece bastante, a intimidade da família e tal. Eu sou o mesmo cara, como tu, eu vou lá, fim de semana no sítio, eu cozinho para nós comer. E aí? Se alguém chegar na minha casa hoje à noite e for jantar comigo, eu vou fazer a janta. Eu poderia pagar alguém? Poderia, mas precisa, não precisa. Meu carro é um carro. Tem, às vezes, carro bons, pega em negócio, mas na verdade, meu carro sempre é um carro comum. Não tem por que ter o melhor carro. Tu não depende de provar nada para ninguém. O grande problema das pessoas hoje é que eles querem provar algo para os outros. Para quê? Toca a tua vida. Eu sempre digo o seguinte: tu pode escolher ter renda ou tu ter carnê. Tu escolhe. Né? O cara ganha um pouquinho de dinheiro, ele vai lá e compra o quê? Plantar a semente ou comer a semente? O cara vai lá e compra um celular mais caro, um planinho mais caro, daí vai. Aí bota uma televisão em casa, vem Netflix, já pega o negócio de futebol, paga um monte de dinheiro, um monte de coisa que não vai chamar nada. É só para comer o tempo dele. Aí beleza, aí o cara vai lá, daqui a pouco ele já comprou a casa de praia para ele. Ou um carro mais caro, que o seguro é mais caro, a manutenção é mais cara, a depreciação é maior, e quando não financia, paga juro ainda. Aí perde 2 vezes. Então tu escolhe a tua vida, ou tu tem carnê, né? Ou tu tem renda. Eu sempre lutei para ter renda. Seja um imóvel, ou dinheiro aplicado, ou um negócio investindo para dar lucro. Então, essas foram as escolhas da vida. E a minha escolha sempre foi buscar ter renda e não ter carnê. Ô Zaga, eu sou testemunho, acompanhei muito dessa tua trajetória. Eu, assim como você, eu também procurei seguir esse caminho de não aumentar o meu padrão de vida à medida que eu fui tendo sucesso no meu negócio. E eu acredito que tu falou uma coisa muito valiosa aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, essa visão tua de trabalhar para construir renda, que é inclusive aquilo que eu ensino no trabalho que eu faço aqui de investimento, né? Já fui teu aluno. Então, foi uma honra te ter como aluno ali do curso de investimentos, aprender um pouco sobre o mercado de ações, como funciona, né? Eu sempre digo que, outro dia eu ainda estava falando, Zaga, esse exemplo que tu deu agora, quantas pessoas estão nesse momento dirigindo a sua liberdade financeira? Ou seja, o cara começou a ter uma renda melhor ou o negócio dele começou a dar um resultado melhor, ele vai lá e compra o último carro, o último modelo, o último ano. Daqui 2 anos ele vai lá e troca, e depois troca. Quer dizer, ele está sempre dirigindo a liberdade financeira dele, porque se ele aplicasse aquele dinheiro, quanto aquele dinheiro poderia ser daqui 10 anos ou daqui 20 anos no imóvel ou no próprio negócio dele? Ou num dinheiro aplicado, né? Então acredito que essa pérola que tu compartilhou conosco aqui, de que tu sempre trabalhou focado em ter renda e não ter carnê, ou seja, não ter um padrão de vida ostensivo, realmente é muito valioso para quem está nos ouvindo aí e nos assistindo. Outra coisa também, Zaga, que eu vejo, sou testemunha daquilo que tu falou e também fiz isso na minha vida, que é o quê? Outro dia eu estava conversando com um rapaz, a gente está fazendo móveis aqui sob medida, e o menino... E bons móveis, sou cliente, comprei, gostei. O Zaga, o menino falou para mim, né, um garoto que tem um futuro brilhante, é um ótimo profissional, jovem, tem tudo para dar certo, mas ele falou para mim o seguinte, ele falou assim: Ítalo, eu tenho a sensação que eu tô num lugar e daqui a pouco eu vou encontrar uma ponte e eu vou atravessar e do outro lado dessa ponte está o meu sucesso, tá o meu benefício, aquilo que eu tanto almejo na minha vida. E aí eu dei um choque nele e falei, cara, não existe ponte. Começa a construir a tua. Não espera que tu vai daqui a pouco encontrar uma ponte pronta. Começa desde já a colocar o primeiro tijolo. Essa ponte não existe, eu falei para ele. Tu tem que construir. Ele assim, não, eu tenho a sensação que daqui a pouco eu vou encontrar uma ponte, eu vou atravessar essa ponte e daí eu vou realizar meus sonhos. Eu falei para ele, até desanimei ele assim, desculpa te desanimar. Não existe ponte. Começa se tu fizer, né? Começa a construir. Começa a construir. Faz ela, né? Então é um exemplo bem bacana que tu deu nesse sentido, né, Zaga? Mas voltando um pouco, Zaga, assim, hoje a gente sabe que a Incor é a 6ª maior indústria de argamassas do Brasil. Correto. Né? Uma empresa que passou dos 300 milhões de faturamento por ano.
Então, podemos dizer aí que, né, tem um local de relevância no segmento que tu atua. Como que é para ti no dia a dia? Eu sei que tu mantém a tua essência, eu te conheci lá no tempo da Reveste e hoje tu é a mesma pessoa. Mas como é que é para ti hoje lidar com números tão altos, com um batalhão de pessoas que indiretamente dependem de ti, das tuas decisões? Como é que tu vê essa questão? Um cara que hoje anda no próprio avião, ou seja, o tempo passou a ser tão valioso que com fábricas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, precisa ter um deslocamento rápido e agora anda no seu avião particular. Como é que tu enxerga tudo isso e como é que tu lida com esse assédio ao ego, que às vezes é a parte mais difícil pro ser humano, eu penso? Então, até um tempo na minha vida eu tinha medo de perder minha essência. Não sei mais quem eu sou. Aí o que acontece? Eu ia lá pro sítio, lá no Canguiri, plantar alface, cozinhar e lembrar de onde eu vim. Então eu tô num ponto da vida que eu não mudo mais, eu não tenho risco. Claro que todo mundo, quando tu vem de um lugar para outro, tu muda a tua condição, de uma certa maneira tu conhece outras pessoas, que têm outra forma de viver, pode ser influenciado, não tem nada errado nisso, né. Cada um sabe o que é para si, né. Mas eu não tenho esse negócio, então para mim eu gosto do jeito de estilo de viver, e me faz bem, eu prefiro servir, eu gosto de servir. Mas cada um sabe de si. Bom, sobre, o negócio estar grande hoje, então, é normal. Eu não vejo é comum eu caminhar nos galpões dentro da empresa, todos os dias quando eu vou na fábrica eu caminho lá dentro e agradeço a Deus por tudo, com gratidão por tudo. Eu sou um cara muito grato por tudo. Deus da água do chuveiro que eu limpo, ter uma aguinha quente no chuveiro, então porque a turma fala assim, ó: "É, mas a obrigação de ter água ali", pô, mas por muito tempo a gente não tinha água no chuveiro, e hoje tem gente que não tem água no chuveiro ainda, tem que buscar um balde pra tomar banho. Então eu tenho, que bom. O cara liga a luz, todo dia acende. O cara nunca elogia, agradece a Deus por ter uma energia elétrica. O dia que falta: "Pô, essa porcaria". Poxa, então, se tu sabe cobrar quando tá ruim, ou quando falta, então dê valor quando tem pelo menos. Usa com sabedoria, não desperdiça, saiu da sala, apaga a luz, não abusa do recurso que tá aí, porque pode faltar, né, e quando faltar tu vai xingar. Então pra não xingar tu agradece antes. Então eu sempre tenho uma vida muito tranquila com isso. Então sobre o negócio, cara, ele caminha no automático. Tu tem que dar um passo após o outro conforme tua perna aguenta. Tu tem que medir os teus passos. Tem hora que a gente dá uma abusadinha no investimento, todo mundo já passou por esse momento na vida, sabe disso, mas a gente dá um passo comedido, com certo resguardo, dá uma zebrinha, tem um plano B, tem pra onde correr. Plano B é uma boa música, mas aqui um plano B seria uma boa saída, né. Então a gente tem que saber para onde ir, como fazer. Então a gente foi vivendo, acostumando, foi caminhando passo a passo, passo a passo. É muito importante, independente de onde tu esteja, onde queres estar, tenha gratidão pelo momento onde estás. Tenha gratidão. Obrigado. Pô, tem gente que anda de pé, não tem uma moto, não tem um carro. Tens o teu, que legal. "Ah, mas não é o que eu queria ter". Mas tá te servindo, cara, tá legal, tá de boa. Tu queria ir comer não sei aonde, lá no restaurante, mas tá comendo aqui, tens o que comer na mesa, também tá bom. Agora até porque hoje comer um ovo é mais chique do que outra coisa, porque, pra dieta tudo é ovo, e tudo quanto é gente rica faz dieta, então tu tá chique, estás comendo um ovo, sem gastar com nutricionista ainda, né. Porque os caras vão no nutricionista pra aprender que tem que comer ovo. Imagina isso, tu não precisa disso, vai comer ovo, tá tranquilo. Então hoje em dia a vida é muito tranquila, muito simples. É claro, tu tem o compromisso, a responsabilidade, tens, mas tu constrói um time contigo, que por meritocracia tu vai dando para eles condições também de decidirem, mas também remunera, dá participação no que eles podem ganhar, tem muita consciência, muito diálogo com todos, né. Não tu tem que valorizar muito teu time de elite, claro que tens, mas não esquece dos caras do chão de fábrica, do mais humilde, que ele constrói lá no começo, tudo para que na ponta seja um produto reconhecido, né, seja depende o que tu faz na tua vida como empresa. Então, se tu der um passo após o outro, sem atropelar os passos, tendo sempre gratidão pelo momento, por cada conquista que tu consegue, tu vai chegar longe parecendo que tá no mesmo lugar. Tu vai ter o patrimônio, vai ter a posse, vai ter a responsabilidade, tu vai ter o sucesso, se assim possa se dar esse nome, porque o sucesso é uma palavra muito, complicada de entender às vezes. Porque sucesso não é ter um bom carro, porque o carro nem pode ser maior que o carro. O sucesso não é tu ter uma boa roupa, a tua roupa pode ser financiada.
pode estar doente. Sucesso não é ter um pacote de dinheiro. Tu pode ter um monte de dinheiro e tá com a doença terminal. Então, o sucesso, o que que é? É diante a tua dificuldade, o teu desafio, aonde está saindo, para onde estás indo, o passo que tu deu à frente que foi assertivo. Para quem sonhava em ter um segundo grau, fazer um segundo grau, fazer uma faculdade, é um grande sucesso. Para quem não caminha por algum motivo, dar um passo caminhando em pé sozinho é um grande sucesso. Para quem se machucou, não pode comer com a mão, poder pegar um garfo e se alimentar, é um sucesso. Então, sucesso não é só dinheiro. As pessoas confundem as coisas. Sucesso não é dinheiro. Sucesso é o que tu fez, de onde tu veio, para onde tu foi, o que te trouxe e te deu uma realização pessoal de estar satisfeito, grato. Opa, consegui. Isso é sucesso. Né? Agora, o restante, Ítalo, se tu der passo a passo, caminhando, com calma, pé no chão, à medida que tu vai fazendo o negócio crescer, te calça também de alguma maneira, seja como alguma renda, algum patrimônio, não para aparecer ostentar ou da despesa, e sim que tenha lastro para que no momento de dificuldade tu tenha da onde também ajudar a resolver o problema financeiro da tua empresa, que pode acontecer para todos, né? Uma pandemia, quantos negócios ficaram com dificuldade? E não dependeu da eficiência ou ineficiência do gestor. Foi uma zebra que deu aí para todo mundo no mundo afora, né? Então tu tem que também tem uma dose de cautela, né? E não tenha pressa. Também mas também não gaste tempo demais pensando que já está resolvido. Achou a solução, resolveu, caminha, caminha, caminha. E vai. Não corre, mas caminha. E lá na frente tu vai ter o retorno. Pegando um gancho nisso que tu falou, Zaga, eu vejo que às vezes as pessoas eles querem ficar rico rápido, querem ganhar dinheiro rápido, querem perder 20 quilos em 15 dias. E tem uma frase que eu li uma vez num livro do Tony Robbins que fala que a maioria das pessoas ela superestima aquilo que pode fazer em um ano e subestima aquilo que pode fazer em uma década. Então aquilo que tu falou, um passo de cada vez, o passo seguro, pouco a pouco, devagar, plantando, cuidando da semente. Às vezes, é como tu falou, o sucesso é relativo. Às vezes, alguém vai chegar economicamente um pouco mais longe, mas olha sempre para ti, né? Tu falou uma coisa bem bacana, Ozaga, que tu é grato quando tu acende uma luz, quando tu toma um banho quente. E eu gosto muito de ler, tu sabe, né? E eu li uma das minhas leituras passadas. Eu li algo a respeito da gratidão, e eu acredito que a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. A pessoa que não é grata, ela pode ter tudo que ela não tem nada. E eu li nesse livro que se a gente pegar há 300 anos atrás, há 400 anos atrás, os maiores reis e rainhas do mundo, eles não tinham um bacio para usar. Eles não tinham uma água encanada para tomar um banho. Tu pegava, às vezes, o imperador romano, a pessoa mais poderosa da Terra, né, na época do Império Romano. Ele não tinha um banheiro para poder usar com condições sanitárias adequadas. Ele não tinha um chuveiro quente para poder tomar um banho. Então, aquilo que tu falou, achei que é muito bacana. A gente ter essa gratidão nas pequenas coisas, né? Porque quando a gente é grato nas pequenas coisas, a gente se torna digno de chegar nas grandes coisas. Então, eu compartilho dessa tua visão. Gratidão traz paz e realização pessoal. Gratidão, ele vai trazer paz interior e realização pessoal. Ele vai tu enxergar o que tu tem de bom que tu não valoriza às vezes. Sem gratidão, tu não faz nada na tua vida. Nada. Pode conquistar o que for, ter o que for. Esquece. Nunca nada vai estar bom. E eu vejo também, Zaga... Desculpa, então, só um detalhe, perdoa. Dinheiro não é objetivo. Isso é uma grande ignorância de quem trabalha por qualquer motivo, para que eu quero ter muito dinheiro. Isso é besta. Dinheiro é consequência do que tu fez bem feito. Faça bem feito, doutrinado, com cuidado, com zelo, que tu vai ter o dinheiro. Tu vai ter a recompensa. É a consequência. É a consequência. Tá? Dinheiro, não esquece sonhar que dinheiro... não, eu trabalho porque eu quero ter dinheiro. Não. Trabalha, faz bem feito o teu trabalho e tu vai ter o dinheiro. A consequência natural. Mas
Tem gente que acha que não, né? Aí trabalha um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Daqui a pouco, vou desistir porque pô, eu não tenho dinheiro, não, porque não tá fazendo bem feito. Se tu não tem sucesso financeiro no teu negócio, das duas, uma. Ou não tá trabalhando bem, ou está desperdiçando, estás ganhando. Ô Zaga, eu acredito que todas as pessoas, aquilo que tu falou também no início da conversa, a gente não deve se balizar nos outros, a gente deve se inspirar naquelas pessoas que chegaram lá em cima. Pô, aquele cara chegou, ele veio do zero, como é que eu faço para chegar lá? Mas quando eu olho para os outros, é a receita certa de infelicidade, porque vai ter sempre alguém com mais dinheiro, com mais sucesso, mais bonito, ou mais alto, ou mais atlético, enfim. Mas eu sempre digo e coloco isso nos meus livros que a comparação tem que sempre ser contigo mesmo, ou seja, como é que eu posso ser hoje um pouco melhor do que eu fui ontem e amanhã um pouco melhor do que hoje. Perfeito. Tu tem que estar sempre tentando te superar e vai bem ao encontro do que tu tá falando. E sempre tem o que melhorar, né? Eu tenho uma busca sempre. Quando eu não acho nada para melhorar, para inventar ou para fazer melhor o que já é feito, eu digo, tem algo errado, eu não estou enxergando. Tu tens que procurar, que sempre tem o que melhorar, né? E é aquele negócio, perfeito, Ítalo. Pensar e medir o meu sucesso pelo sucesso, resultado do outro, é uma grande ignorância, né? Eu tenho que medir de onde eu vim e onde eu estou. O balanço é feito em cima das minhas contas. O DRE é em cima das contas do meu negócio, né? Não meu DRE em cima da conta do próximo, né? Não tem nem como, né? Correto, correto. Ô Zaga, e hoje a Incor com fábricas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, quais são os planos aí para os próximos anos, para o futuro? Quais são as ambições? Expandir para outras regiões do Brasil? Ou quem sabe tornar a Incor uma marca multinacional? Hoje é multinacional, né? Tá no Paraguai e no Caribe. Já tá Opa, então multinacional. tá certo, tá certo. A gente tem outros nichos de investimento também, né? A gente construiu a construtora, voltamos a fazer prédios, a gente montou agora uma administradora de imóveis, que é a Roquini, que além de administrar os imóveis nossos do grupo, que são de locação, imóveis e tal, também está administrando a venda e dos imóveis que a gente está construindo para vender. Então a gente segue investindo nessa parte, na parte imobiliária, que é um negócio que a maioria das empresas, das pessoas que chegam a um patamar, é necessário cuidar dos imóveis também, porque é um patrimônio sólido que a gente sempre teve, né? Pode não ser o mais rentável, mas é sólido. Então a gente tem que ter um lastro sólido. A gente tem metalúrgica lá, agora estamos botando uma indústria de emulsão asfáltica, que é a base para equipamento asfáltico no futuro. Temos a indústria de plástico, tinta, impermeabilizante, aditivos. Então a gente não tem só as argamassas, né? Tem outras. E as argamassas continuam crescendo. Vai ser aberto agora em 3 anos mais 4 fábricas, né? A gente vai expandir bastante. O negócio ele funciona assim, ó. Tu tá numa região aonde tem concorrência, que é o nosso caso, e aí tu vai chegar até um tamanho, um ponto que tu vai conseguir dominar um espaço, né, geograficamente falando, assim, em positivação de clientes. Dali para frente, a briga é tão grande que às vezes o crescimento é muito mais lento. E aí até tu queima recurso para poder manter o teu mercado. Então tu tem que expandir o máximo possível para ter um mercado maior abrangente. Qualquer mudança local por concorrência em algum momento pontual, tu tem gordura de outro lugar para poder suprir, sabe? Então é assim que a gente pensa e está expandido assim. Deve chegar o ano que vem agora em Minas Gerais. Então, a gente já vem de Minas Gerais, vem do Rio de Janeiro, mas vamos ter unidades Fabris lá, né? A Encore sempre vai, monta uma ação de venda de produto e tal, positiva, uma quantidade de cliente, e depois chega com a fábrica, né? A gente prefere fazer dessa maneira, cada um tem um jeito. A gente faz assim, chega a distribuição com CD, depois vem a fábrica. E assim vai fazer, vai seguir. A gente realmente pensa que e é muito contente, feliz com nossos clientes, nossos parceiros, nossos fornecedores, com nossos colaboradores por ter chegado onde chegamos. Foi muito legal isso e tenho muita gratidão a todos por isso, porque a gente não fez sozinho, jamais. Tanto o nosso corpo de profissionais, os nossos clientes, os profissionais da ponta, usando o produto, seja o pedreiro, o pintor, o impermeabilizador, esse pessoal nos ajudou usando os produtos, a loja vendendo, a consultora comprando, os fornecedores nos dando tecnologia e vendendo produto, matéria-prima. E também os nossos colaboradores, com certeza, por estar lutando tanto tempo com a gente. Mas a gente quer chegar mais longe.
A gente tem um projeto de ser a terceira maior do país. Esse é o lugar que a gente quer. A gente não quer, não tem ambição de ser o primeiro do país, mas o terceiro a gente acha que é um lugar legal. Dessas 10... Primeiro, hoje, quem Hoje é os primeiros... Quartzolite, né? Quartzolite. Sim. É Saint-Gobain, né? É muito Saint-Gobain. nacional, tá? Uhum. A gente não, Sim. jamais a gente pensa em... a gente sabe o nosso lugar, mas o terceiro acho que a gente consegue chegar. Seria atrás deles da Votoran, Uhum. né? Então a gente vai lutar para isso. Eu acredito que de 5 a 10 anos nós vamos chegar nessa marca, solidificando a nossa região, porque quanto mais cresce lá fora, mais produtos fazem aqui na região de Imbituba e manda para as filiais. Então também a gente consegue promover o crescimento também na minha cidade, na nossa região aqui da Morel. Então é importante isso, é uma missão nossa. E a gente não vai parar. Enquanto Deus abençoar, temos saúde e os clientes nos derem feedback e a gente conseguir realmente fazer a diferença na vida das pessoas, a gente vai continuar esse legado, porque eu acho que é legal. Eu sou de uma cidade que a vida inteira vem empresa de fora para lá e essas empresas traziam os profissionais de outras regiões. Hoje, em Imbituba exporta mão de obra de gerência, pessoal da área técnica para outros estados. Que legal, né? Uhum. Deixamos de ser um estado, uma cidade que era rigida, era dominada por pessoas de outros locais que vinham com qualidade para nos fazer ensinar. E hoje aprendemos tanto que hoje nós estamos exportando essa mão de obra de qualidade. Eu acho que isso é legal, sabe? É uma evolução na minha cidade, né? Ô Zaga, e falando um pouquinho de Imbituba, eu lembro que a década de 90, a cidade... Imbituba era uma cidade basicamente ali dependente da cerâmica, que depois fechou, né, e do porto. E depois, posteriormente, a ICC também veio a fechar. E agora, indo em Imbituba, a gente vê que a cidade está com uma pujança maior, questão do comércio, do próprio turismo. Como é que tu vê o futuro de Imbituba aí nesse sentido? Eu sei que talvez tu falou que talvez vá entrar na política ou não, não sei, mas enfim, como que tu vê o futuro da cidade? Bom, eu quando estiver sendo candidato na política é porque não tem ninguém que eu acredito que tem os conceitos de coragem de fazer o que eu acho que deve ser feito. Porque se tiver alguém que possa ir, que eu possa confiar, que vai cumprir a palavra, eu prefiro. Eu acho que tendo uma pessoa que tem aptidão política mais do que eu e esteja lá fazendo o que é o certo, sobra tempo para mim ver minha vida e ajudar minha empresa quando está crescendo, que não deixe de ajudar minha cidade também, pelo crescimento da empresa. Então, mas já teve 2 momentos na vida que eu me obriguei para política. Então eu não sei se o que o Criador reserva para o futuro, mas é assim que eu penso. Imbituba é uma cidade que ela tem pontos de vista, vamos dizer assim. Nós temos um porto que foi um presente de Deus, um porto natural, que foi a nossa origem se dá pelo porto, né? Pelo Henrique Lage na época. Temos a cerâmica e a RCC que não existe mais. O porto teve altos e baixos nesse mercado. Era um porto carvoeiro, o carvão na nossa região diminuiu muito, deixou de ser, açúcar, aí tinha as coisas da RCC ali, deixou de ter. Hoje está focado em grãos para exportação, importação de sal para a indústria na cidade, que é relevância, importância na cidade, que é a Refisa, que é uma empresa muito legal, e os caras são outros campeões também, lutadores. É um cara legal para trazer aqui também um dia, o Rafael da Refisa, pode fazer o contato para ti. Ô Rafael, fica aí já o convite aí, ó. É um cara assim, ele, a família dele tem muita história legal, né? Mas a cidade de Mituba, ela vive basicamente pelo porto. E aí tudo que tu vê na beira da BR não são indústrias. A grande maioria, tipo 90%, são galpões logísticos pro porto. O que eles fazem? Recebem as cargas e expedem as cargas. Então é uma operação de prestação de serviço. Não que não seja importante e não ajude a cidade, mas se fosse tudo ali, cada galpão daquele uma indústria, fazendo produto na nossa região para exportar pelo porto ou para mandar para outros locais, olha quanto a nossa cidade cresceria financeiramente. Então, financeiramente, é uma cidade que tem dificuldades sérias, né? Tem uma população que está vindo para a cidade muito grande, de vários locais, porque vê aquilo ali, acha que é uma loucura de financeiro, e não é. É uma cidade com dificuldade financeira. O Poder Público de Mituba, com isso, recebe uma demanda muito grande de serviços e nem sempre consegue atender. No passado, quando tivemos uma boa receita, os governantes não tiveram a previsibilidade de melhorar a cidade esperando isso, e hoje a gente colhe frutos negativos. Nós não temos nada de saneamento básico, nada, tá? Saneamento básico. Temos Itapirubá, não diga Imbituba pela BR,
não diga por dentro. Então Uhum. todo aquele vão ali poderia estar desenvolvendo o turismo. Eu acredito que realmente o futuro de Bituba não está na indústria e não está no porto. Precisa do porto da indústria? Claro que precisa. É importantíssimo. Mas é o turismo. Mas para ter turismo na cidade de verdade e para dar uma renda digna à população de Bituba, precisa ter as ferramentas necessárias. Nós temos que ligar a Praia do Rosa, em Bituba, para uma ponte pênsil na Barra de Ibiraquera. Precisa fazer Itaperubá e Bituba uma forma de ter um acesso sem depender da BR. Uhum. Para os bairros ali, naquele meio todo ali, Campo da Aviação, Guaiúba ali, toda aquela região ali também prosperar. Então, falta as coisas necessárias para a cidade crescer, sabe? Falta as medidas necessárias, a estrutura necessária. Mas é uma cidade que evoluiu. A gente teve no alto, com a ICC, com o Porto, com a cerâmica, sim, tu tem razão. Uma cidade muito próspera naquela época. Sobrava emprego, a renda era muito alta, todo mundo tinha uma vida muito boa em Bituba. Mas, infelizmente, nesse momento da situação econômica da minha cidade, a cidade não está bem financeiramente. O comércio são os guerreiros, lutam todo dia para tentar manter o comércio aberto, mas eu sei que não é fácil para eles. A gente conhece o comércio, meu irmão tem comércio lá, não é fácil. É uma grande dificuldade, é uma grande luta. Por quê? Porque a renda na cidade é baixa. É baixa por quê? Porque é uma prestação de serviço, carregar, tirar caminhão. Então não é um negócio que produz um produto que o turismo. O turismo tu tem Tem valor agregado. ele vira uma teia, né? Uhum. Que vai ter tique médio baixo, mas tique médio altíssimo, depende aonde tu quer ir, vai ter o preço a pagar, né? E o serviço não, é aquilo ali. Então a cidade está melhorando, vai melhorar, tenho certeza, mas precisa de gente, de pulso para fazer as coisas. Ô Zaga, falando um pouquinho da Incor, tu falou da importância de fomentar a indústria para geração de riqueza e emprego. Hoje a Incor, ela, em Imbituba, ela gera quantos empregos? Diretos passa 200. 200 empregos diretos. Passa 200, passa. Fora os indiretos que... Sim, sim. Se considerar os PJs nossos, dá uns 350 por aí. 350, ou seja, é uma indústria de grande relevância para o município hoje. Sim, sim. Sem falar o seguinte, né? Nós temos mais de 60 caminhões de pessoas da região ali que tem o seu próprio caminhão que puxam para nós. A gente não contrata uma grande transbordadora. A gente contrata o dono de caminhão para trabalhar conosco. Então tu consegue também dar pro cara. É aquele camarada que depende de caçar um fretinho, ali ele tem a segurança do frete todo dia. Tem a puxada certa. É. Ô Zaga, Que era o que fazia cerâmica antigamente. Entendi. E a Incor começou com rejunte e argamassas, eu acompanhei o processo na Palhoça. Inclusive, esse galpão aqui, eu construí, eu já usei argamassa e rejunte da Incor, né? E fica aqui a minha deixa, eu construí já vários empreendimentos, pequenos condomínios para venda, e sempre usei os produtos da Incor, produtos de ótima qualidade. Inclusive, estou fazendo uma casa agora para venda e todo o mix de produto, desde a tinta, o nivelador, porque a Incor hoje ela é muito mais do que rejunte e argamassa. Hoje a linha, são quantos produtos hoje na linha? Hoje passa 2.000 SKU. Se tu considerar cada cor de rejunte uma cor, só de rejunte nós temos 4 linhas de rejunte, são 120 cores diferentes, porque estão em linhas diferentes. Já dá 120 SKU. Pegar a tinta, por exemplo, vai dar mais 6.000 SKU, porque tem 2.000 tons de cores, né? Tons, de 3 linhas de tinta. Prêmio, standard e econômica. Então, se botar em SKU, vai dar aí quase 10.000 SKU, tá? Traduz para nós o que é o SKU. É o produto final. Produto final. Com o seu código. As variações. Com o seu código. Mas botar em produto, sem considerar o SKU, passa de 400 itens. 400 itens. Eu ia dizer, porque eu vi ali a questão do impermeabilizante, eu acabei de usar agora na obra, né? O Incor 7000. Sim. Produto excelente, eu usei Cortaflex ali, um produto, uma qualidade incrível, pude fazer o teste ali, não passa uma gota de água. Para quem está construindo aí, a umidade é um problema, né, que é uma patologia séria e que gera muitos problemas e gastos enormes depois para se resolver, e tu tens um produto ali que eu pude testar e ver que o produto é excelente. A Incor tem produto para todos os bolsos e toda necessidade, tá? A gente, como veio de baixo, não tem produto só. O A
A gente tem produto para cada mercado, dependendo da necessidade do cliente. A gente tem soluções de verdade. A gente começa desde lá do estabilizante para a fundação do prédio, para emulsão para passar em cima de baldrame, produto para usar na massa, do assentamento, no revestimento, produto para botar no reboco, no contrapiso, concreto, grout, toda a linha de aditivos, impermeabilizantes completa, a linha de argamassa a argamassa certa para cada uso. Uma coisa que eu acho muito engraçada tu compra um piso no valor, a mão de obra no outro valor, e quem vai aguentar isso é a argamassa. E os caras ficam, às vezes, ali economizando, comprando marcas de argamassa que não tenham a mesma confiabilidade que ele precisa, o produto não é adequado ao que ele quer usar, ou da empresa que tem a condição técnica de vender o que ele precisa. E às vezes depois arrisca tudo só pela argamassa, que é o mais barato do processo de execução, né? Da cadeia do assentamento cerâmico. Aí temos argamassa para todos os usos, a linha de rejunte completa, a parte para piso vinílico, desde o primer, autovelante, tem completa, tem a linha de plásticos muito grande para assentamento, cunha, espaçador, alicate, caixinha de luz, balde, desempenadeira, e aí vai, tem vários itens, a linha de tinta completa, tanto para esmalte, ecológico à base d'água, ou base de solvente, as tintas acrílicas premium, sem brilho, fosca, mantas líquidas, tinta emborrachada. Então a gente tem um mix completo que depende do que tu vai fazer, aonde vai fazer, a gente atende, não vou dizer 100%, mas 99% da necessidade de uma obra. Eu diria que aqui na nossa região a Incor é a empresa líder, né, Zaga? Com certeza, porque No estado. no estado, Sim. né? Eu falo da nossa região porque construindo frequentemente eu vou nos materiais de construção. Inclusive ontem eu fui na loja do pai do Cássio, né? Que é aqui perto, e cheguei lá, tinha o mix completo da Incor, né, Cássio? Teu pai vende Incor lá, falou muito bem da linha da Incor. Vende já faz muito tempo já, até no tempo que eu trabalhava com ele. Então, e eu tenho certeza, Zaga, que esse sucesso, esse espaço que tu conquistou, essa confiabilidade, foi fazendo bons produtos, foi desenvolvendo essas parcerias que tu sempre foi muito bom nisso, né, em construir esses laços comerciais fortes. Na verdade, nenhuma empresa cresce se não fazer as coisas corretas, né? Fazer o errado sempre vai dar errado. Então não vai crescer. Na verdade, a gente tem o seguinte: a gente tem várias linhas de produtos fabricadas por nós mesmos, os quais nós entregamos para o lojista para a construção com a logística rápida, né? Então a indústria com vários segmentos. A gente é uma das fábricas que começou essa mudança na época de sair da argamassa e ir para outros mix. Hoje muitas estão vindo junto, seguindo esse passo. A gente é uma das que mais tem linha própria. Hoje, tá? A gente é o que mais tem linhas próprias. Nenhuma indústria de argamassa que começou com argamassa tem tantos itens, tanta linha quanto nós. A gente tem uma empresa bem completa nisso, com a solução integrada para o lojista, que tu entrega tudo junto, na mesma entrega, no mesmo pedido. Então, facilita a vida do lojista, né? Da obra, do dia a dia. E entrega muito rápido, geralmente em 2, 3 dias, está entregando em qualquer lugar do estado. A gente hoje, em 34% do estado catarinense, a gente é líder absoluto no nosso estado. Somos o segundo do Rio Grande do Sul, né? Paraná e São Paulo a gente ainda é tímido ainda, mas está crescendo rápido, está tendo um bom conceito dos produtos, graças a Deus lá. Eu acredito que já também lá a gente vai fazer a diferença. Zaga, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Agora a gente chega numa parte aqui que eu vou fazer um ping-pong contigo, são respostas rápidas em uma palavra ou uma frase, e eu gostaria que tu pudesse aí estar respondendo pra gente. É ping-pong ou é beach tennis? Não, o beach tennis pode vir areia junto. Não, é ping-pong. Talvez alguma coisa que tu já tenha comentado durante a conversa, mas de bate-pronto, eu queria que tu respondesse qual foi o maior erro do Zaga. Eu quando comecei, um deles, tem 2 erros muito grandes. Um já falei aqui, foi a política. Mas como eu acho que eu represento muito mais como empresário, e o teu podcast vai ser muito mais ligado à linha empresarial, com certeza, então eu vou dar uma segunda resposta, se me permite, em cima do negócio. Em 2010 eu vi um produto chamado concreto celular acender muito rápido, crescer, embora não era novidade do mercado. Fui para a China, pesquisei, comprei maquinário, a fábrica está pronta para ligar. E nesse momento eu não vou ligar ainda. Porque eu demorei muito tempo para fazer a fábrica e outros segmentos
se adiantaram e fizeram produtos que competem hoje. No nosso estado, antigamente, até um ano e pouco atrás, para fazer posto elevador, rota de fuga segura, só poderia ser feito com ACC, que é esse bloco. Hoje não mais. Hoje tem tijolos que têm a mesma eficiência, tem outros produtos que criaram que dão o mesmo resultado. Então, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, mesmo os que, teoricamente, conseguiram algum sucesso também erram. Então não te preocupe com o teu erro, que tu pode errar, mas se tu enxergá-lo e quiser corrigir, tu corrige o processo e vai longe. Tá certo. Qual o maior acerto, Zaga? Ter gratidão e confiar nas pessoas. Uma recomendação de um livro que tu tenha lido e que tenha feito diferença para ti. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no Eu meu queijo? acredito que esse livro ele diz muito para as pessoas o seguinte: não se condicionem ao que o mercado, o que a cultura, o que as pessoas querem te impor. E descobre tu mesmo o teu caminho. Vai ter sempre alguém ali tentando mexer no teu queijo. E fora do labirinto tem queijo pra caramba. Eu já li esse livro também, é muito bom. Uma recomendação de um filme, O Aviador. O Aviador. Esse filme mostra... Rod que, Hughes. Isso, mostra que mesmo na loucura tu pode arrumar uma solução. Mas por mais que tu tenha uma dificuldade, num espiral para dar tudo errado, mas se tu parar de concentrar, tu vai arrumar uma saída. Sempre, enquanto tivermos vida e saúde, tem uma saída. Pode ter 1000 problemas. Se tu tiver ruim da saúde, tu só tens um. A tua saúde, o resto não é problema. Então, sempre que tiver vida e saúde, vai ter solução para os problemas. Zaga, então tá, eu queria, pra gente finalizar esse episódio, te agradecer de coração a tua disponibilidade, boa vontade de vir aqui. Deixar mais uma vez aqui, né, o livro, a biografia do Zaga, do chinelo ao sucesso, a máquina não para. É um livro fantástico, conta em pormenores tudo aquilo que a gente conversou aqui. É um livro que tem aí um benefício duplo para quem vai ler, vai aprender muitas coisas e também ajudar o social. Para a gente finalizar então, Zaga, uma mensagem final para as pessoas que venham aí posteriormente nos assistir nesse episódio. Não se desespere. Não ligue para o teu problema. Considere ele, sim, buscar a solução. Mas não ache que só você tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo enfrenta as mesmas dificuldades. A forma de tu enfrentar aquela dificuldade, a forma de destombar a tua carreta e seguir a tua viagem é o que vai fazer a diferença. Focar no problema nunca vai ser a melhor opção, e sim na solução. E quem trabalha para prejudicar os outros, quem trabalha para querer o mal dos outros, para quebrar os outros, quebra a si próprio. Então não foque no teu concorrente, não foque no problema e foque na solução, no que você quer entregar de verdade, na qualificação, no produto, no que você quer fazer com excelência. Não foque no resultado financeiro e foque em fazer um bom trabalho para que esse trabalho sim, aí as pessoas vão observar o teu produto, vão reconhecer o teu trabalho e aí, na consequência, todos os teus sonhos vão se realizar. Queremos agradecer a paciência, a audiência por nos acompanharem até aqui. Deixar um agradecimento também especial aos nossos patrocinadores desse episódio, a Incor, com sua linha completa de produtos para construção, e também o BIT Peças e Tinta. Quem procura autopeças e tintas automotivas de qualidade, o BIT com certeza é a opção certa. Muito obrigado, até a próxima.